Muito boa tarde, galera ligada aqui no canal O Glorioso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de sábado, vídeo de pré-jogo entre Botafogo e Vasco. Na verdade, Vasco e Botafogo, confronto válido aí pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tô aí para comentar um pouco sobre a minha expectativa, os times que vão provavelmente logo mais também. Mas antes de iniciar o vídeo, eu já peço aquele famoso pedido, né? Se inscreve no canal, deixa o like. Se você me assiste aqui e vê que você não é inscrito, gente, se inscreve, vai dar uma moral aqui pro canal. A gente está tentando voltar aí com a rotina de vídeos, não vídeos todos os dias, mas um pouco mais de vídeos, não como era há muitos anos atrás, mas estou tentando voltar com a rotina porque eu gosto de fazer isso. E eu sei que tem algumas pessoas que são inscritas aqui há muito tempo e que pedem novamente para eu voltar com a rotina de vídeos, então estou tentando retornar aí em meio à correria. Não estranhem, tá, gente? Essa camisa aqui era para ter um escudo do Botafogo aqui, mas capa, né? Aquelas péssimas camisas que o escudo sai com muita facilidade. Esse daqui acabou saindo. Mas enfim, já fez o que eu te pedi? Deixou o like, fez a moral, clicou no sino de notificações e também se inscreveu no canal? Beleza, vamos falar do assunto do vídeo, né? Que é Vasco e Botafogo, confronto válido aí pela 10ª rodada do Brasileirão. Botafogo vem de vitória dentro de casa contra o Mirassol e o Vasco vem de um empate contra o Coritiba fora de casa. E a gente vai passar aí, né? Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela para a gente olhar aí no GE como essas equipes vêm, como o Vasco vem, como o Botafogo vem, a tabela também do campeonato antes de entrar aí na 10ª rodada para ver como é que está a situação do Vasco, como está a situação do Botafogo e o que de expectativa eu também acho. Enfim, vamos falar primeiramente sobre a condição hoje das equipes, né? Como eu falei, Botafogo vem de um jogo assim, não muito bom contra o Mirassol, fez uma partida muito ruim, é, considerando os 90 minutos, né? Acho que o Botafogo poderia ter performado melhor, mas o importante de fato era a vitória e a vitória veio, que é muito importante. O Botafogo hoje ainda terá Belão como técnico, né, interino. O Franklin Carvalho chegou na noite de ontem no Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo e possivelmente na próxima rodada ele já será o técnico efetivo. Ele que provavelmente deve estar hoje em São Januário para acompanhar o jogo de logo mais, que será às 21 horas. Mas para não enrolar muito, gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá compartilhada aqui no GE, é o canal que é o meio de comunicação que normalmente utilizo, às vezes eu utilizo também o Fogão.net, mas normalmente o GE, tá? Gente, tem notícias aí, mas não é o assunto do vídeo, né? Que é Bota cobra 745 milhões do Lyon em ações na Justiça do Rio. A gente vai falar sobre isso, né? Aqui, ó. Vasco versus Botafogo, onde assistir ao vivo, horário e escalação. Também tem aí as primeiras palavras de Franklin Carvalho, novo técnico do Botafogo. Mas vamos ao que importa de fato, que é o jogo de logo mais entre Vasco e Botafogo. Primeiramente, gente, onde assistir? Transmissão do Sport TV e Premiere para todo o Brasil. Escalações prováveis. Técnico Renato Gaúcho, que desde que assumiu o Vasco ainda não perdeu, tá? Se eu não me engano, foram 4 vitórias e um empate. Vamos lá, Cuiabano poupado contra o Coritiba por dores musculares e Andrés Gomes suspenso no duelo com o Couto Pereira retornam e devem ser titulares. Renato Gaúcho não terá Brenner, com problema no joelho direito, à disposição, mas também contará com o retorno de Spinelli entre os relacionados. Vamos olhar aqui, ó, o campo virtual aí do GE para saber como o Vasco vem na partida de logo mais. Vem com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano. Primeira vez do Cuiabano aí jogando contra o Botafogo, né? Vamos ver aí se
ele vai performar bem. Cuiabano é muito ofensivo. No meio-campo, Hugo Moura, Tietê, outro ex-Botafogo, Thiago Mendes, o ataque formado por Andrés Gomes, Nuno Moreira e David. David que não é um centroavante de ofício, é um centroavante aí, é um atacante, né? Um pouco mais flutuador, né? Normalmente quem faz essa posição é o Brenner ou o Spinelli, que são atacantes mais de área, né? Mas que o David tem entrado e jogado muito bem. Ponto de atenção nessa equipe do Vasco, sem dúvida nenhuma. Andrés Gomes, um jogador muito arisco, se eu não me engano, colombiano, muito arisco, muito driblador, tem melhorado drasticamente aí a, a sua performance, principalmente em, em chutes, né? A torcida do Vasco pegava no pé dele em relação a chutes, mas que tem melhorado. Ele é driblador, ele vai para cima mesmo. Ele é o pulmão dessa equipe do Vasco, juntamente hoje com o Thiago Mendes, que tomou conta do meio-campo do Vasco. E agora, com a chegada do Cuiabano, esse lado esquerdo aqui do Vasco se tornou muito potente e uma das principais aí pontos positivos que tem nessa equipe do Renato Gaúcho. Desfalques, como eu falei para vocês, Brenner, Jair e Matheus Carvalho. Então, muito olho, muito ficar de olho nessa ponta esquerda aqui do Vasco, que é a defesa aí direita do Botafogo, que conta com Barbosa e também com o Vitinho, né? E o Botafogo? Como é que vem o Botafogo para esse jogo de logo mais? O Botafogo tem voltas importantes que não pôde contar, seja por suspensão ou seja por data FIFA, né? O Botafogo ainda como técnico Rodrigo Belão. E a principal novidade do Botafogo, de fato, é a volta de Danilo, que estava com a seleção brasileira nessa data FIFA. Se destacou lá, fez um gol ali contra a Croácia, um baita golaço, entrou muito bem contra a França também. E também Barbosa, né, que cumpriu suspensão contra o Mirassol, também volta a ficar à disposição aí do Rodrigo Belão e possivelmente será o titular. Campo virtual aí do Botafogo, tá? Botafogo deve ir a campo logo mais com Raul no gol. Realmente Raul tomou a vaga aí, era terceiro goleiro, né? A Raul já está há 2 anos no Botafogo, era o terceiro goleiro e agora de fato se torna titular. Não absoluto, mas se torna titular nesse momento incontestável. Na lateral direita, Vitinho. Aí existe uma dúvida aqui entre Ferrarese, que entrou no último jogo, né? Ele retornou aí da data FIFA, mas entrou no último jogo, entrou muito bem, como de costume. E Barbosa, que volta aí de suspensão, apesar de não estar fazendo ótimos jogos, é um cara aí de confiança nessa equipe do Botafogo. Na lateral esquerda, Alex Telles. O meio-campo formado com 3 volantes, tá? E aqui, não me espanta, mas porque esses 3 volantes não são volantes de pegação, de firmeza. São 3 volantes que sabem sair, sabem armar jogo, que é o Alan, o Danilo e o Medina. Medina cada vez mais se ambientando com o futebol brasileiro, não mostrou para o que de fato veio pela contratação, pela demora, inclusive, na sua contratação, mas tem feito jogos ali honestos, né? Digamos assim. O ataque aí formado por Júnior Santos, Santi Rodrigues, aí tem uma dúvida, né? Aqui em cima, como falo, sobre colocar ou não o Edenilson. E na frente, Arthur Cabral, que no último jogo contra o Mirassol, enfim, desencantou e fez um gol, o primeiro da vitória por 3-2. O desfalques, Cris Ramos, como não é de costume para ninguém, ninguém sabe o que está acontecendo com ele. Marçal, Canho Pantaleão e Joaquim Correia. E pendurados Medina, aí tá com 2 cartões amarelos já. E se levar o terceiro, fica fora da próxima partida do Botafogo. Agora vamos dar uma passadinha aqui na classificação, né, do campeonato para a gente dar uma olhada o que pode acontecer de fato nessa rodada.
A rodada 10, que tem os confrontos entre São Paulo e Cruzeiro, Coritiba e Fluminense, Vasco e Botafogo, hoje. E amanhã, Chapecoense e Vitória, Flamengo e Santos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Corinthians e Internacional, Bahia e Palmeiras, Mirassol e Bragantino e Grêmio Remo, uma rodada aí completa aí com todos os times. Botafogo hoje, após aí a nona rodada, né? Estacionou ali na 15ª posição, com nove pontos, 8 jogos ainda, o Botafogo ainda tem um jogo atrasado. E o Vasco hoje ocupa a 8ª opção com 12 pontos, sendo 9 jogados, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Fez 14 gols, tomou 14 gols também, e um aproveitamento aí de 44%. E como eu falei, nos últimos 5 jogos, o Vasco não saiu derrotado. Foram 3 vitórias e 2 empates. Já o Botafogo também fez os seus 14 gols, mas tomou 18, tá? O Botafogo hoje é a equipe mais vazada da competição. E isso é um ponto de alerta aí para o Botafogo. Mas também, por outro lado, é um dos melhores ataques, devido aí ter feito partidas com muitos gols, como contra o Cruzeiro, como o próprio Grêmio, que saiu derrotado, mas fez 3 gols, e a última partida também contra o Mirassol. 37% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. O Botafogo teve 3 derrotas e apenas 2 vitórias. Botafogo vencendo aí, dependendo de uma combinação de resultados, Botafogo pode figurar ali na parte de cima da tabela, né? Ali em 10ª ou 9ª posição, dependendo aí da combinação de jogos. Mas perdendo, a situação pode voltar a ficar crítica, porque o Botafogo pode perder posição para o Internacional, que tem 9 pontos, para o Cruzeiro, que tem 7 pontos, e também para a Chapecoense, que tem 7 pontos. Esses, com certeza, se ganharem e o Botafogo perder, ultrapassam o Botafogo, então o Botafogo pode voltar aí para a zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição. Isso porque nenhum desses 3 times aqui, eles jogam entre si, né? A Chapecoense recebe o Vitória, o Cruzeiro vai jogar fora contra o São Paulo e o Internacional vai jogar fora também contra o Corinthians. Então hoje, apesar de ser um clássico, o Botafogo ainda não venceu clássicos em 2026, é um ponto de atenção também, mas que seja hoje a vitória do Botafogo para o Botafogo se encontrar em 2026, tendo a primeira vitória em clássicos e principalmente voltando a configurar entre os primeiros no Campeonato Brasileiro, coisa que é muito importante e coisa que esse elenco realmente tem capacidade técnica para poder configurar. O Botafogo hoje ocupa uma posição que, relacionado aos investimentos, relacionado a tudo que gerou, né, a SAF, o Botafogo, os últimos anos do Botafogo, não deveria ocupar aí essa posição que está ocupando aí próxima à zona de rebaixamento. Mas é isso, expectativa alta, apesar do Botafogo não estar performando. Hoje, se fosse para dar aí, falar um favorito para esse jogo, sem dúvidas nenhuma, hoje o favorito é o Vasco, querendo ou não, que vem nos últimos jogos aí performando melhor, tendo jogos melhores, não perdeu, principalmente quando houve essa troca de técnico, né? Então, se realmente fosse para falar qual é o favorito do jogo de hoje, sem dúvida nenhuma, é o Vasco, mas a gente sabe que clássico, tudo pode acontecer, o Botafogo pode estar numa noite hoje em São Januário muito inspirada e o Vasco pouco inspirado e o Botafogo sair vitorioso. Mas a expectativa é grande, o Botafogo vem de uma vitória que sem dúvida nenhuma dá um ânimo a mais. Tem a volta aí de 2 jogadores principais nessa equipe titular, que, como eu falei, é o Danilo e é o Barbosa na zaga, e que o Botafogo faça uma partida segura e principalmente um pouco convincente, coisa que a gente está cobrando nesse ano de 2026, que está muito difícil. Mas é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Logo mais pós-jogo, eu volto aqui para trazer aí minhas percepções desse jogo e que seja de fato com vitória. Vou ficando por aqui. Um ótimo sábado a todos. E é isso. Até logo mais.